Você pode levantar do seu lugar, aleluiado. Amém, meus irmãos. Quantos de vocês estão alegres aí? Eita, tem poucas pessoas alegres, né? Quem não está animado, levanta a mão. Quem não está? Ó, então não tem ninguém. Quem está animado, levanta a mão aí. Agora, moço. Porque se você não ficar animado, você vai ficar agora, em nome de Jesus, viu? Eu já pedi para os irmãos trancarem ali as portas, então as portas sendo trancadas, que até meia-noite a gente sai daqui, viu? Meus irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que ainda Ele fará. Você crê que o Senhor está fazendo grandes coisas? Você crê nisso? Eu não estou falando isso aqui como para querer trazer uma palavra e mexer com o teu emocional. Não estou querendo fazer uma questão de fé mesmo. Fé. Você crê que o Senhor está fazendo grandes coisas? Grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio, irmãos. E isso que o Senhor está fazendo são gotas, porque muito mais Ele vai derramar nesse lugar. Muito mais Ele vai derramar na nossa cidade. Temos orado pela nossa cidade. Temos orado pelas famílias da nossa cidade, temos orado pelos empresários da nossa cidade, temos orado pelas empresas da cidade, temos orado pelas pessoas de uma forma geral, pelos trabalhadores, porque nós sabemos que uma cidade que verdadeiramente se volta para o Senhor, é uma cidade próspera. É uma cidade próspera. E nós temos orado nesse sentido para que Deus venha fazer aquilo que Ele quer fazer na cidade de Tucuruí. Amém, gente? Nós estamos numa série de mensagens nesse mês tão especial, né? Nós estamos em um mês muito especial, porque em 2024, na última final de semana do mês de março, nós comemoramos o que mesmo? Quem sabe? Quem sabe? O que vai ter no último final de semana agora desse mês? É o quê? A Páscoa. O pessoal está até estranhando, porque a Páscoa normalmente é em abril, né? Mas nesse ano, a Páscoa será no último final de semana, agora de março. E é uma data comemorativa, irmãos, muito significativa, muito importante para cada um de nós. Porque a Páscoa, como vocês sabem, ela carrega uma mensagem, carrega um significado. Quem aqui gosta de ovo de chocolate? Levanta a mão aí, quem gosta de ovo de chocolate. Olha, tem gente que não gosta, né? Quem gosta de ovo de chocolate, levanta a mão aí bem alto. Eu gosto de ovo de chocolate, na verdade eu gosto de ovo de colher. Aquele negócio que vem dentro assim um mousse de cupu, de maracujá. Não tem um negócio aí que faz assim, brigadeiro, aquele negócio que é o bom, né? O ovo de colher, pensa numa coisa boa. É muito bom. Quem quer ganhar na Páscoa um ovo de colher aí, gente? Graças a Deus são poucas pessoas, né? Despesa vai ser pouca nesse ano lá em casa, né? Eu quero ganhar também, é muito bom. É muito bom comer ovo de chocolate, é muito bom comer ovo de colher, mas a Páscoa, meus irmãos, como vocês sabem, não tem nada a ver com ovo de chocolate e muito menos tem a ver com coelho. A Páscoa não tem nada a ver com isso. A verdade é que o sentido, o significado real, verdadeiro da Páscoa está na cruz do nosso Senhor Jesus. É na cruz do nosso Senhor Jesus que nós encontramos o verdadeiro significado da Páscoa. Porque a Bíblia fala que por meio de Jesus Cristo, eu e você podemos ser salvos. Por meio de Jesus Cristo, você e a sua casa pode ser salva. Por meio de Jesus Cristo, todo aquele que crer nele já está salvo. Já está salvo. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa fala disso, fala da entrega, fala da morte de Jesus, fala do sacrifício de Jesus, fala da libertação que nós recebemos por meio de Cristo Jesus, do nosso Senhor e Salvador. Por isso que nesse mês de março, nós estamos dando essa série que nós estamos titulando Ao Olhar a Cruz. Ao Olhar a Cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, o que nós encontramos? O que acontece quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? A minha filha um dia me fez uma pergunta, falou assim: pai, por que Jesus teve que morrer na cruz?
Talvez essa é uma pergunta que alguém aqui já se fez. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Jesus morreu para nos salvar? Sim. Salvar do quê? Do que Jesus veio salvar você e eu? De quem? De quem Jesus está nos salvando? Porque se Ele está nos salvando não só do quê, mas de quem? De quem Ele está nos salvando? São coisas que nós precisamos nos fazer essas perguntas. De que Jesus nos salva? De quem Jesus nos salva? Quais as implicações que você recebe ao crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Isso é muito importante, irmãos. É sobre isso que nós temos conversado, que nós temos falado desde a primeira final de semana aqui do mês de março. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. Quem achou aí, dá um glória a Deus, bem mesmo aleluiado, viu? Opa, ali tem um aleluiado mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Posso ler, irmãos? Diz assim, ó. Hoje, infelizmente, nós não vamos conseguir transmitir no telão, tá, irmãos? Aconteceu um problema no cabo e a gente não vai conseguir transmitir, por isso peço a você que você ajude o irmão que está do lado aí, porventura se estiver sem Bíblia, ou então abra aí no seu celular aí o aplicativo da palavra. 1 Pedro 1, a partir do versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus, para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Meus queridos irmãos, no primeiro final de semana desse mês, eu compartilhei com vocês aqui sobre a realidade do ser humano diante de Deus, a realidade da humanidade diante de Deus, para que nós possamos entender por que Jesus teve que morrer para nos salvar. Nós precisamos então entender de onde foi que nós caímos, onde foi que nós nos perdemos, para que nós de fato possamos ter a necessidade de alguém para nos salvar. Não faz sentido você não estar perdido e ter um Salvador. Você só precisa de um Salvador se você está perdido. Aí sim faz sentido eu e você ter um Salvador. E eu falei sobre a realidade que a Bíblia nos ensina, que nos aponta do ser humano perante Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos 5,12 assim, ó: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O que esse texto está nos dizendo é o seguinte: quando Deus ele criou o ser humano, Ele criou o ser humano puro, Ele criou o ser humano sem pecado, até porque em Deus não há pecado. Deus não vai criar alguém em pecado se nele não há pecado algum. Deus criou o ser humano, a Bíblia diz que semelhante o quê? A Ele. Está lá em Gênesis 1:27, fala isso, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a Bíblia fala que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso é em vários aspectos. É no aspecto intelectual, é no aspecto emocional, é no aspecto espiritual, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, e eu não sei se você sabe, mas você é um ser trino. Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Eu vou explicar mais para frente o que significa isso. Você tem um espírito que não é o Espírito de Deus. Você é um ser trino.
E esse espírito que faz parte do seu homem interior, Deus te constituiu assim justamente para que você possa ter contato com o Espírito de Deus. Então você foi criado puro. Mas infelizmente, o homem o quê? Pecou. Infelizmente, Adão pecou. E a Bíblia fala que este homem, por um homem entrou o pecado no mundo. E por conta do pecado deste homem, automaticamente, como consequência do pecado, a Bíblia fala que o ser humano morreu. O ser humano morreu. Porque eu e você, em primeiro lugar, nós herdamos uma natureza pecaminosa de Adão. Nós já nascemos em pecado. Isso parece até às vezes um absurdo, falar assim, como é que pode, pastor, dizer que nós já nascemos em pecado? Por exemplo, como é que pode uma criança, ela já está em pecado? A criança, ela já nasceu com a natureza pecaminosa. Um exemplo disso é porque uma criança ali de 1 ano, vou botar 1 ano aqui, 1 ano, 2 meses, 1 ano e meio, 2 anos. A criança, quando ela já começa ali já a andar sozinha, o pai já começa a dar orientação, olha, não faça isso, viu? Não coloca o dedo aqui nessa tomada. Não mexe, você está vendo essa tomada aqui? Não coloca o dedo aqui. Aí o pai vira as costas. Aquela criança de 1 ano e meio, 2 anos, o que ela faz? Ela dá uma olhadinha meio que assim, né? Aí se ela vê que o pai não está vendo, e ela vai ali de fininho na ponta do dedo. E quando o pai vê, menino, o que você estava fazendo? Isso aconteceu alguma vez com algum de vocês aqui? Criança pequenininha e você dá um comando. Você fala para o seu filho assim, ó, não pode comer bolacha agora. Tá na hora, vai chegar a hora do almoço. Então não pode, tem que esperar o almoço. E aí quando você vira as costas, ficou lá o pacote de bolacha em cima da mesa. Seu filho pequenininho. Você não ensinou ele a mentir. Você não ensinou ele a enganar. Ele nem foi para o colégio ainda. Então não está tendo influência de pessoas de fora. Mas aquele pacote de bolacha que está lá em cima, quando você vira as costas, é como se uma vozinha de dentro dissesse para ele assim, vai lá, pega a bolachinha. E a criança ela fica, pega ou não pego, pega ou não pego. Aí ele olha para a cozinha, vê se a mãe está vendo. Aí ele olha para um lado. Menina é estrategista, menina é estrategista. Quando você vê, o menino está lá pegando. Quem ensinou? Quem ensinou o seu filho? Quem ensinou o meu filho a enganar? É a natureza. A natureza pecaminosa que todo ser humano herdou de Adão. Mas nós pecamos não apenas porque temos uma natureza pecaminosa, mas porque nós escolhemos pecar. A Bíblia fala que não somente Adão pecou, mas nós pecamos. Você pecou, eu pequei, nós pecamos. Todos nós que estamos aqui somos pecadores. Todos nós que estamos aqui somos falhos. E como pecadores, a Bíblia diz que nós o quê? Morremos. A Bíblia fala aqui no texto de Romanos 5,12, que o pecado veio por um homem, por o pecado veio a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos o quê? Porque todos o quê? Eu não ouvi, todos o quê, igreja? Todos pecaram. Você pode ter, assim, falar assim, eu pequei. A pessoa ficou com vergonha agora, fala para você mesmo assim, eu pequei. Ou você não pecou? Se você pecou, diga, bata com você, eu pequei. Você pecou, eu pequei. Nós pecamos. E se nós pecamos, o que aconteceu conosco? Não ouvi. O que aconteceu conosco? Nós morremos. Nós morremos. Mas o que de fato é essa morte que a Bíblia fala? A gente pensa logo que a morte que o apóstolo Paulo está falando aqui é a morte física. E é verdade que o pecado, ele trouxe como consequência a morte física. Mas a morte do qual Paulo está falando aqui em Romanos 5,12 é mais do que a morte física, é a morte espiritual. É a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual nada mais é ou nada menos é do que separação. Separação. O ser humano foi criado para estar em um casamento com Deus.
em uma aliança com Deus, em um relacionamento com Deus. Você foi criado para um relacionamento com Deus. Mas o pecado, ele produziu esse divórcio. O pecado, ele separou a criatura do seu Criador. Nós estamos, o ser humano, separado de Deus por conta do pecado. O pecado, irmãos, é uma desgraça. Na verdade, é a pior desgraça e a maior desgraça da humanidade. Chama-se pecado. Todos os problemas da humanidade que existem é por causa do pecado. Se não existisse o pecado, o mundo não seria o mundo que nós vivemos. Se não existisse o pecado, eu e você não tínhamos as lutas, as quedas, os medos, os traumas, problemas que temos por causa do pecado. O pecado promoveu essa ruptura. O pecado trouxe essa separação desse Deus maravilhoso do ser humano que Ele criou para ter essa intimidade com Ele. O pecado, irmãos, essa morte e esse distanciamento produziu outras coisas. A Bíblia vai nos falar, e eu vou tentar resumir por causa do tempo aqui, por exemplo, que como consequência do pecado nós temos os problemas físicos. Sendo mais claro, doenças. No Éden não tinha doença. No Éden não tinha doença, irmãos. Deus não criou o ser humano para ficar doente não, irmãos. A verdade, a gente vai olhar na Bíblia, que todas as vezes que Deus se manifesta e revela para o seu povo é para trazer cura. E não doença. A doença é resultado do pecado. É resultado do pecado. Eu não estou dizendo aqui, não quero que você entenda que eu estou dizendo, se tinha alguém que está doente aqui, fazer porque está em pecado. O que eu estou dizendo que é uma consequência que todos nós sofremos por conta do pecado. Doenças físicas, doenças emocionais. Irmãos, se não tivesse pecado, nós não teríamos as doenças emocionais que temos hoje no mundo. Eu sei que vocês sabem disso muito bem, mas o Brasil hoje é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso do mundo. Não sei se você sabe disso. Que o Brasil hoje, ele é reconhecido como o país onde as pessoas têm o maior nível de ansiedade do mundo. Estados Unidos é a nação, olha só, é a nação mais, por incrível que pareça, um país rico, mas é um país com nível altíssimo de depressão. A gente ouve a ler tudo bonitinho, né? Mas o que eu estou falando aqui são dados da Organização Mundial da Saúde. Tantas pessoas com crise de ansiedade, tantas pessoas com síndrome do pânico, tantas pessoas com burnout, tantas pessoas, irmãos, com depressão. É possível que tenha alguém no nosso meio que tem sofrido com isso, que tem passado momentos difíceis em relação a isso. Só quem já viveu algo semelhante a isso sabe como é difícil, porque clinicamente não dá nada, mas emocionalmente você está em crise. Você está em crise, você está abalado. E todos nós que estamos aqui somos suscetíveis a passar por isso. Todos nós que estamos aqui podemos enfrentar um momento de crise, seja de ansiedade, burnout, síndrome do pânico. Nós não estamos isentos disso, você não está isento disso. Sabe por quê? Porque você vive no mundo tal que está contaminado pelo pecado. Nós somos seres que infelizmente, ainda que com Cristo, mas experimentamos os fragmentos do que o pecado trouxe para o mundo. E eu vou voltar a repetir, eu não estou querendo dizer aqui que toda pessoa que está em crise de ansiedade, síndrome do pânico, ela está endemoniada. Porque tem gente que pensa isso, né? Tem gente que pensa que toda pessoa que está ali com uma crise de ansiedade, aí põe a mão na cabeça e sai Satanás, os demônios agora! E acha que tudo é demônio. Pode ser que a origem desencadeada em uma síndrome, pode ser que seja algo literalmente espiritual, mas tem coisas que não tem nada de espiritual, tem coisas que são literalmente emocionais. Tem questões que são emocionais e outras até físicas, questões hormonais, que desencadeiam justamente sentimentos de tristeza na alma. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa muito próxima a mim que tem problema, acho que é a tireoide. E essa pessoa, por conta desse problema na tireoide, tem certos momentos que ela fica muito deprimida.
E ela não sabia entender o que estava acontecendo, até que um dia ela foi no médico e o médico mostrou que aquele sentimento de tristeza, de querer ficar isolado, não querer ficar com ninguém, era justamente porque o hormônio que produz um senso de bem-estar, de alegria, estava em baixa, por causa do problema da tireoide. É uma questão que então, física. Isso acontece, mas independente se é ou não, a origem disso é por causa do pecado, é consequência do pecado. Todos nós, irmãos, passamos por problemas nos nossos relacionamentos, problemas sociais. Todos nós enfrentamos altos e baixos, seja às vezes no casamento, seja às vezes num relacionamento de pai com filho, filho com pai, seja um relacionamento com o vizinho, seja um relacionamento no seu local de trabalho, na sua empresa, entre patrão e funcionário. Todos nós enfrentamos crises sociais profundas na humanidade. O mundo está em guerra. E não é de hoje que nós temos guerra. A verdade é que desde que o pecado entrou no mundo, o mundo está em guerra. O ser humano está militando contra o outro. O ser humano está tentando derrubar o outro. Tudo isso como consequência dessa desgraça chamada pecado. Depois que Adão e Eva pecaram, irmãos, qual é a primeira história que está descrita na Bíblia? Depois da queda, qual é a primeira história que está escrita na Bíblia? Alguém me ajude. Logo depois de Adão e Eva, capítulo 4, o que diz na Bíblia? Homicídio, né? De quem contra quem? 2 irmãos. Um irmão matou outro irmão. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o pecado está dentro do homem. A inveja é o nome que nós damos, mas a origem disso chama-se pecado. Pecado. O pecado traz esses sentimentos. O pecado traz vontades que não são agradáveis a Deus, que são contra a vontade de Deus. Além de todos esses problemas emocionais, físicos que eu acabei de falar aqui, a Bíblia fala que por conta do pecado, o ser humano está separado, o ser humano é escravo e o ser humano está condenado. Condenado. O pecado, ele traz condenação sobre o ser humano. João capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte: que quem não crê no Filho já está presente, já está condenado. Não será condenado, já está. João 3,18: quem não crê no Filho já está condenado. O pecado, irmãos, produziu em nós, seres humanos, toda essa desgraças aí, que eu acabei de mencionar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele não criou em você para a escravidão. Deus não criou em você para a condenação. Deus não criou eu e você para a morte eterna. Deus não criou em você para permanecer na doença. Deus não criou em você para estarmos emocionalmente destruídos. Deus criou eu e você para termos vida, e vida em abundância. João 10:10 diz: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Deus criou você para isso. Deus te ama e Ele deseja verdadeiramente que eu e você desfrutemos de tudo aquilo que foi conquistado na cruz. Jesus pagou esse preço. E nós já falamos aqui sobre a redenção. O que é a redenção? Semana passada foi falado sobre o perdão dos pecados. Pastor Pires falou sobre isso, que por meio de Cristo, ao olhar a cruz, nós recebemos perdão dos nossos pecados. Mas a Bíblia também fala que por meio da morte de Cristo, eu e você somos regenerados. Diga comigo assim: regenerados. Você sabe o que significa ser regenerado? Porque a Bíblia diz que você, que está aqui, que já entregou a sua vida para Jesus, você
foi redimido, você foi perdoado, e a Bíblia fala que você foi regenerado. Mas o que significa regeneração? A palavra regeneração significa gerar novamente, significa ter uma nova vida, significa ter, melhor dizendo, significa ser uma nova criatura, significa nascer de novo. Diga assim, nascer de novo. O que é regeneração? O que é regeneração, igreja? Nascer de novo. A Bíblia fala, e o texto que nós lemos de 1 Pedro, que a Bíblia fala isso, que por meio de Cristo Jesus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, nós fomos regenerados. Se for trocar a palavra regenerado para o significado que eu falei agora, nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Aí a pergunta é, mas como assim? Como é que nós nascemos de novo? Aí vamos ler a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é maravilhosa. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Essa história, João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se o quê? O quê? O que está escrito aí? Se não nascer de novo. Perguntou então Nicodemos: como pode? Como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus então respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se o que, igreja? Se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer para onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com os nascidos, o que, gente? Do Espírito. Nascidos do Espírito. E Nicodemos, ainda confuso, pergunta: como pode ser isso? Como pode ser isso? Esse homem chamado Nicodemos, irmãos, era um ancião, um grande líder do meio do povo judeu, era um fariseu. Os estudiosos falam que provavelmente ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse o tribunal ali dos judeus, que tomava as decisões maiores de toda a Judéia. Provavelmente esse homem chamado Nicodemos fazia parte. Era um homem muito conhecedor das Escrituras, afinal era um fariseu. Conhecia de cor Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de cor. Conhecia a letra, sabe assim, irmãos, letra por letra, todas as leis de cor. Então você imagina que não era qualquer pessoa. Nós estamos tratando aqui de um homem muito culto, de um homem muito inteligente, de um homem que conhecia muito sobre Deus. E Jesus começou a operar milagres. Jesus começou a fazer maravilhas. As pessoas começaram a seguir Jesus. As pessoas começaram a acompanhar Jesus. As multidões iam crescendo. E os líderes religiosos começaram a ver aquilo e ficar preocupados. Dizer: epa, quem é esse homem que está arrastando multidões? Quem é esse tal aí que está curando enfermos, está expulsando demônios, está ensinando as multidões? Quem é esse cara? Nós precisamos saber, porque olha, isso aí pode dar um problema. Uma inveja começou a nascer no coração daqueles líderes. Medo porque eles poderiam perder
a posição, porque a sociedade é deixar de olhar para eles como a figura dos líderes religiosos e começar agora a olhar para aquele simples carpinteiro que andava na rua anunciando, curando os enfermos, expulsando demônios e pregando o evangelho do reino de Deus. Então provavelmente uma reunião lá entre eles fechados, eles falando sobre os feitos de Jesus, esse cara é de Deus, não é de Deus, ele não é de Deus nada, isso é um charlatão, isso é um mentiroso, isso é enganoso, isso é um picareta. Eu dizendo, olha, mas ele está fazendo coisas que não pode ser feito se não for de Deus, porque se a gente falar que esse cara é um picareta, como é que a gente vai justificar para o povo a cura de um cego? Porque se não é Deus que está com ele, quem é que está com ele? Então existe outro Deus? Só existe um Deus, então como é que esse cara está curando? Como é que esse cara está libertando ali a pessoa que estava há tantos anos ali, escrava de demônios? Nós temos que tomar cautela. Não, então vamos fazer o seguinte, nós temos que descobrir quem é esse homem. Não, Nicodemos, bate um papo lá com esse cara. Nicodemos foi lá à noite, e o texto começa dizendo assim, olha, nós, ele não fala eu sei, ele fala nós, no plural. Nós sabemos, ou seja, ele estava ali em nome de um grupo. Ele estava em nome de um grupo ali. Nós sabemos, ó mestre, chama Jesus de mestre. Mestre, nós sabemos que o que tu fazes é de Deus. E quando eu olho essa fala de Nicodemos, sabe o que eu imagino? Não está na Bíblia, irmãos, eu que imagino isso aqui. Eu imagino Nicodemos não tinha amizade com Jesus, nunca teve um contato com Jesus. Eu imagino ele querendo iniciar a conversa. Então ele não ia chegar logo dizendo assim, quem tu é? Eu vim aqui em nome do Sinédrio. Não, ele foi ali, sabe, sentar com Jesus. Eu imagino ele querendo iniciar essa conversa de forma harmoniosa, sabe, alcançar o coração de Jesus. E ele chega ali, mestre, elogiando logo. Ei mestre, rapaz, tu é o cara, viu, moço, como tu fala bonito, prega bem. Moço, olha, nós temos ouvido o que tu está fazendo. Olha, nós reconhecemos que você é um cara diferenciado. Eu acho que ele imaginava que Jesus ia dar uma resposta do tipo assim, Nicodemos, obrigado aí por você reconhecer, obrigado por vocês estão percebendo então que eu sou o Filho de Deus. Realmente, eu acho que ele imaginava algo assim. Mas a resposta que Jesus dá para ele, corta, quebra todo aquele pompom, todo aquele elogio que Nicodemos foi dar para aquele homem, para Jesus. Jesus direto, ele vira para Nicodemos e diz, Nicodemos, se ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, para com esse negócio de pompom aqui. Não, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa que você precisa ouvir. Ninguém pode ver e ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Irmãos, essa pergunta deixou Nicodemos, mesmo sendo um profundo conhecedor da lei, deixou ele muito confuso, porque na verdade a lógica não bate. Nascer de novo? Como nascer de novo? Como é que vai nascer? Eu imagino Nicodemos assim, imaginando se ele fosse um senhor de uns 60 e poucos anos. Eu imagino ele sorrindo assim e achando até uma piada de Jesus aqui. Ele falou assim, mas Jesus, nascer de novo, cara, como assim? Vamos supor que a mãe de Nicodemos aqui morreu. Ele disse, minha mãe até morta já está. Como é que eu vou, já velho, nascer de novo até com a minha mãe que já morreu? Como é que nós vamos fazer isso, Jesus? Porque a lógica, a razão não bate. E Jesus aqui nos ensina, irmãos, duas coisas. Jesus nos ensina que existe dois tipos de vida. Existe a vida biológica e existe uma vida espiritual. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é literalmente dizer, Nicodemos, existe duas vidas. Duas vidas, a vida biológica e a vida espiritual. A vida biológica é aquela que nós recebemos fruto do amor dos nossos pais. Cada um de nós que estamos aqui, estamos vivos. Você está vivo. Você tem uma vida biológica. Seus órgãos estão em funcionamento. A sua alma está aí, pensando no tudo que eu estou falando aqui. As suas faculdades mentais estão raciocinando, estão tentando compreender o que eu estou dizendo aqui. Você está vivo. Você tem uma vida biológica.
E essa vida que você recebeu de Deus, que eu recebi de Deus, é para que nessa vida nós possamos ter contato com as outras pessoas, possamos desfrutar daquilo que Deus criou e possamos também servir ao Senhor com a nossa vida. Mas além dessa vida biológica que é finita, e é importante mencionar isso, você nasceu, você está crescendo, e alguns já pararam de crescer mesmo, né? Mas um dia, todos nós o quê? Um dia todos nós morreremos. Como diz lá em Gênesis capítulo 3, do pó fomos formados e para o pó voltaremos. Um dia nós vamos partir, irmãos. Um dia você vai partir. Um dia a sua vida biológica, ela vai se encerrar, tem prazo de validade. Só que além dessa vida biológica, como eu disse, Jesus está nos dizendo que nós temos uma vida espiritual. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E essa vida espiritual, ela é infinita, ela não é finita, ela é infinita, ela não tem fim. Só que deixa eu falar uma coisa para você, nem todos têm essa vida. Todos vocês que estão aqui têm a vida biológica, mas talvez haja pessoas aqui que não tenha a vida espiritual. Se você tem a vida biológica, glória a Deus por isso que você está vivo, você um dia vai partir desse mundo. Se você não tiver a vida espiritual, no dia que você partir daqui, você não vai desfrutar daquilo que é eterno e que só Deus pode dar para o ser humano. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que o ser humano, além da vida biológica, ele precisa buscar ter a vida espiritual. Sem a vida espiritual, eu e você, ainda que vivos biologicamente, estamos o quê? Mortos espiritualmente. Isso é sério, irmãos. Mortos espiritualmente. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, não importa a tua inteligência, não importa a tua formação, a tua graduação, o teu PhD, não importa a tua experiência, não importa os teus bens, não importa o teu dinheiro, não importa o que você tem, o que você vai deixar de ter. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai ver e você não vai entrar no reino dos céus. Olha como que isso é tão sério, irmãos. Saber que existe uma possibilidade do ser humano perder aquilo que é o mais importante, que é a vida espiritual. Hernandes Dias Lopes, um dos grandes pregadores atuais do nosso Brasil, ele diz o seguinte: sem o novo nascimento, a sua vida é vã, sua esperança é vã, sua religião é vã. Sem o novo nascimento, o céu está de portas fechadas para você. Olha como isso é sério. Sem o novo nascimento, o céu está de portas fechadas para você. Então a pergunta é: o que eu faço para nascer de novo? Porque foi essa a pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Como é que é isso? Como é que eu nasço? Como é que é possível eu ter essa outra vida? Como é que eu consigo ter essa vida que você está me falando? E eu quero ler com você um texto. Colossenses, abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Vou esperar você abrir que eu quero ler com você. 2:13. Colossenses 2:13. Quem achou, diga amém. Olha o que esse texto diz, irmãos. Quando vocês estavam o quê? Não, vamos lá de novo. Quando vocês estavam o quê? Mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o quê, gente?
os vivificou juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as tuas transgressões. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: quando você estava morto espiritualmente, Deus que te ama de uma maneira ilimitada, Deus que não te criou para condenação, mas para salvação, Ele te deu vida por meio da morte de Jesus Cristo. Por meio da entrega de Jesus, você recebeu. Há uma nova vida, você nasceu de novo. Quando você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você recebe uma nova vida dentro de você. Dentro de você, aquilo que estava morto volta a viver. É como se ressuscitasse. A palavra vivificar, ela é sinônimo de regenerar. É nascer de novo. Você nasce de novo. E como isso faz toda a diferença na nossa vida, irmãos? Quando nós nascemos de novo. Porque se nós formos libertos do poder do pecado, fomos comprados, a redenção, fomos perdoados por meio da morte de Jesus, mas se eu e você não tivéssemos nascidos de novo, sabe o que ia acontecer? Nós íamos continuar com as mesmas práticas pecaminosas. Nós íamos receber o perdão, você ia receber a libertação, está livre, está solto, mas não ia haver uma mudança interior. O que faz eu e você mudar, irmão, sabe o que é? É porque dentro de você aconteceu algo que só Deus pode fazer. Ele derramou o Espírito Santo no seu coração. Ele derramou o Espírito Santo para... É porque isso aqui, quando eu fico pensando aí, eu dou uma volta aqui. Irmãos, quem é o Espírito Santo? Rapaz, o Richard está quase que um teólogo. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Abra sua Bíblia. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Olha o que Ezequiel, antes de Jesus vir, ele profetizou acerca daquilo que aconteceria, aquilo que Deus faria por meio de Jesus Cristo. Ezequiel 36 diz assim, olha: darei a vocês um novo coração, eu porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, eu porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem de acordo com os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. O que esse texto está dizendo é o seguinte, igreja: que Deus, Ele faria uma cirurgia no nosso interior, de forma que o nosso coração endurecido, o nosso coração insensível, o nosso coração corrupto, que não consegue amar a Deus, que não consegue obedecer a Deus, Ele diz: eu vou tirar essa maldade, eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. Isso é maravilhoso. Eu comparo isso, sabe o que, irmãos? Urubu gosta de quê, gente? De que o urubu gosta? Carniça. Agora tenta imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você acha um filhotinho de urubu. Eu nunca vi, mas o pessoal diz que ele nasce lógico, né? Então é todo branquinho, né? Ali. Aí imagina que você acha um urubu ainda sem pena. Aí você, olha esse urubu, gente. Eu acho que eu vou criar esse urubu, né? Eu vou cuidar dele, né? Aí você pega aquele urubuzinho lá, com todo carinho, aí você leva para casa, aí chega em casa, você cuida dele, você dá banho nele, e aí você começa a dar comidinha para ele, só picanha. Você, eu vou alimentar o meu urubu com carne boa, carne de primeira, para que ele possa desde pequenininho aprender a gostar de coisa boa, né? Eu não vou dar qualquer coisa pro meu urubu, né? Aí você vai ali, gente, não faça isso em nome de Jesus não, tá? É porque o jeito que está hoje, o pessoal é capaz de... Mas amém. Aí tá, você vai lá e vai cuidando do seu urubuzinho, ele vai começando a ter as penas, aí ele começa a crescer, começa com aquele urubu bonito, e você cuida com todo amor e carinho daquele urubu, só dando coisa boa, beleza. Aí você sai para o trabalho, você deixa lá seu urubu lá no seu quintal. Um belo dia,
o seu vizinho esqueceu de jogar o lixo fora e já está lá uns 3 dias e está uma carniça. O seu urubu está lá no quintal. Sabe o que acontece? Ele faz isso aqui, ó. Que cheiro gostoso. Gente, estou sentindo um cheiro bom. Aí o dono chega em casa, coloca lá a picanha. Ele olha para a picanha. Aí ele pula para o quintal do vizinho, come a carniça. Minha pergunta é: mas gente, o urubu cresceu aprendendo a comer só coisa boa. Por que que o urubu trocou a picanha pela carniça? Por que, gente? Por que, gente? A natureza dele. Por o urubu gostar de picanha ou de coisa boa, o que tem que mudar? A natureza dele. Nós gostamos do pecado. A nossa natureza, ela gosta do pecado. A gente, quando sente ele pecar, a gente faz, rapaz. Aí você, meu Deus do céu, eu não posso pecar. Eu sou crente. Meu Deus do céu, eu não posso pecar. Eu sou crente. Mas você não quer olhar, mas parece que tem uma força que diz assim, misericórdia. Não posso. A nossa natureza gosta do pecado. Como então a gente consegue vencer essa natureza? Como a gente consegue mudar isso? Só Deus pode fazer isso. Aí sabe o que Deus fez? Vamos voltar para o urubu. É como se ele tivesse aberto o urubu, tirado aquele coração que deseja a podridão, que deseja tudo que é podre. Ele tira aquele coração como a natureza carnal, e ele vem e coloca um novo coração, e ele faz essa cirurgia incompleta, porque quando ele muda o coração, aí sim, sabe o que acontece? O urubu, ele começa a desejar aquilo que diz respeito ao novo coração. Quando você confessou a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, o que Deus fez na sua vida não foi apenas quebrar as algemas e perdoar seus pecados, mas o que Jesus fez, sabe o que foi? Ele entrou dentro do teu coração, Ele te deu um novo coração, um coração que deseja Deus, um coração que tem vontade para as coisas do alto, um coração que deseja andar em santidade, um coração que diz não para o pecado, um coração que diz eu quero agradar o coração de Deus. Você recebeu uma nova vida, você se tornou uma nova criatura. É isso que a Bíblia está dizendo. Você se tornou dentro de você alguém novo. Você recebeu o próprio Deus dentro de você. Por isso que eu e você conseguimos dizer não para o pecado. Você consegue vencer o pecado por causa do Espírito Santo que habita dentro de você. Se o Espírito Santo não tivesse você em mim, nós não conseguiríamos vencer. E isso é a regeneração. Isso se chama regeneração. É receber o Espírito de Deus. É através da regeneração, irmãos, que nós vencemos o mundo. A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 5, versículo 4, assim, ó, o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. E depois ele diz assim, ó, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga assim, a minha fé. Diga forte, a minha fé é a sua fé em Cristo Jesus que te dá a vitória diante do mundo. Só quem nasceu de novo consegue vencer o mundo. Só quem nascer de novo é protegido por Deus. Olha como isso aqui é forte. Às vezes as pessoas falam assim, ora por mim para Deus me proteger. Ei, por favor, ora aqui por mim aqui, porque eu estou precisando de proteção. A Bíblia, Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse o quê? Descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu o quê? Por quê? Por quê? Para lhe guardar, lhe proteger, porque você está debaixo das asas. Olha o que diz aqui, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus
não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca. Não, você não ouviu não, porque senão você está arrastando na cadeira. 1 João 5,18 diz: aquele que nasceu de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Ele o protege e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Não lhe toca. Se você está no Senhor, pois o diabo não pode tocar na sua vida, porque você é propriedade do Senhor. Irmão, Satanás só pode tocar em nós se o Senhor permitir. Se você está em Cristo, Satanás só pode tocar em você se o Senhor permitir. Caso contrário, ele não toca em você. É o que a palavra de Deus fala. É o que a palavra de Deus diz acerca de você, que é o Senhor quem te guarda. E para encerrar, a palavra do Senhor diz que aquele que nasceu de novo tem a vida eterna. João 3, que conta a história de Nicodemos, depois que Jesus ali fala para ele que ele precisava nascer de novo para ver e entrar no reino dos céus, Jesus ele diz assim para Nicodemos, Moisés, do qual Nicodemos conhecia muito bem, Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. Porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus, por meio de Jesus, está falando para Nicodemos é: Nicodemos, você lembra daquela história que quando os israelitas pecaram, desobedeceram, Moisés teve que fazer uma serpente de bronze, e ele teve que colocar essa serpente de bronze no alto, e todo aquele que olhava para a serpente era curado da picada das cobras. Você lembra disso, Nicodemos? Lembro. Pois é. Pois da mesma forma, eu quero dizer para você que Deus mandou o Filho do Homem para ser levantado, para ser colocado sobre o madeiro, ser estabelecido sobre aquela cruz. E todo aquele que olhar para aquela cruz, todo aquele que olhar para aquele Cristo que está sobre aquele madeiro e crer nele como enviado de Deus para dar libertação, salvação, para dar remissão dos pecados, para dar redenção, para dar regeneração, esse Nicodemos tem a vida eterna. Sabe por quê, Nicodemos? Porque Deus, Ele ama tanto cada um de nós, que Ele decidiu dar o seu Filho para morrer em meu e em seu lugar, para que se você e eu crermos, nós temos a vida eterna. Vida eterna, irmãos, é ter a vida espiritual para todo sempre. Quem quer isso aqui em nome de Jesus? Quem quer desfrutar de uma vida eterna ao lado do próprio Deus? Levanta sua mão em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu sei que é difícil a gente tentar imaginar em algo que é sobrenatural, mas eu queria que você fechasse seus olhos e tentasse imaginar Jesus sobre aquela cruz, e você olhando para a cruz. Você olhando para a cruz, e quando você olha para a cruz, você vê o amor de Deus derramado, você vê o amor de Deus ali sendo entregue, você vê ali a porta sendo aberta e te dando a oportunidade de libertação, dando a oportunidade do perdão dos teus pecados, te dando a oportunidade de você nascer de novo, porque pelas suas próprias forças você não consegue vencer o pecado, mas Deus que te ama, Ele providenciou o meio, o caminho, que você pode entrar, para que você de fato possa ter uma nova vida. Se você consegue olhar para a cruz
e o teu coração se alegrar naquilo que Jesus fez, eu quero que você comece a exaltar e glorificar esse Jesus. Eu quero que você abra sua boca e diga: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me tirou da morte. O Senhor me tirou da morte eterna. O Senhor me tirou, Deus, da escravidão do pecado. Eu era escravo do pecado. Eu não conseguia vencer, mas o Senhor me comprou. O Senhor me perdoou. O Senhor me amou. O Senhor me deu uma nova vida. O Senhor me deu o teu Espírito. Diga para Ele. Agradeça a Deus. Agradeça a Ele pela morte dEle na cruz, pela entrega dEle na cruz. Porque se você não consegue agradecer, é porque tem algo errado. Tem algo errado, porque se você entende o sacrifício da cruz, nas suas palavras não vai faltar palavras de gratidão. Palavras de gratidão. Jesus, Jesus, o Senhor Jesus, a tua morte, a tua entrega, é o que nos permite, Jesus, chegar ao trono da graça, e saber, Deus, que nós somos salvos mediante a tua obra naquela cruz. Senhor, nós estávamos fedendo no pecado, perdidos, sem conseguir vencer, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou. Aqui, Deus, tem tantas pessoas, Deus, que já experimentaram dessa nova vida. Aqui tem tantas pessoas que um dia, Deus, outrora estava lá no pecado, mas que hoje estão salvas. Pessoas que estão aqui, que estão libertas. Pessoas que estão aqui, Deus, que hoje vivem uma nova história. E essa nova história é obra do Espírito Santo de Deus. É obra do Espírito Santo de Deus. É obra de Jesus. Tem alguém nessa noite aqui que, ouvindo essa palavra, entende que precisa nascer de novo? Tem alguém aqui nessa noite que está entendendo o que foi pregado nesse lugar? E que você reconhece que você tem uma vida biológica, mas que ainda não tem a vida espiritual? Essa noite Deus está te dando a oportunidade de você nascer de novo. Hoje você vai nascer de novo. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de um recomeço na tua história. Hoje você pode tomar essa decisão. Eu queria chamar o coral da igreja para subir aqui. E enquanto o coral está subindo aqui, eu queria perguntar a você que está aqui, que quer tomar essa decisão, por que deixar para amanhã? Sabe o que passa na nossa mente? Eu não estou preparado ainda. Eu ainda não estou preparado. Ainda não é o dia. Ainda não é a hora. E qual é a hora? Qual é o dia? Quando eu estiver preparado, pastor. Você nunca vai estar preparado. Porque quem te prepara é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. A você só compete crer. A Bíblia diz que se você crê no Senhor Jesus, você está salvo. Mas se você não crê, você está condenado. Nós vamos cantar uma música. E eu queria até pedir para os irmãos sentarem por um minuto. E eu quero que você ouça essa linda música. E se tiver alguém aqui que entende, eu convido você a tomar um passo de fé em nome de Jesus.